Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3 em diante, está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa palavra é uma palavra de promessa. Uma palavra para você que está sendo perseguido. É uma palavra para você que está vendo diante de tantas lutas, tribulações. Você está vendo com os olhos espirituais mortandade, reino contra reino, terremoto em vários lugares, pai contra filhos, filhos contra pais. Deus está chamando o seu povo para uma rendição. Deus está te chamando para uma nova vida, para uma vida melhor. Para uma mudança de temperamento, uma mudança de vida. Nós somos uma promessa de Deus Altíssimo. Nós somos uma promessa
nós estamos todos confiando em Deus. Espera no Senhor, meu amigo. Aprende a esperar. Você que está passando uma crise financeira, no livro de Salmo 26:14, ou melhor, 27:14, ele fala com você. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Estão te perseguindo pelo amor da palavra, estão te zombando, mas a terra é dos mansos de coração. A promessa de Deus é para aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Perseguiram antes os profetas e perseguirão a você também. Perseguiram a Jesus Cristo e perseguirão a você também. Mas a palavra de Deus no Salmo 27, versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele nunca esqueceu de você. Diante das dificuldades, Ele está te prometendo: bem-aventurado os que têm sede de justiça, quando vos injuriarem, vos caluniarem por causa de mim. É a promessa, irmão. Tudo que você está passando não é culpa de Deus, mas é uma palavra profética. Nós crentes vamos ser perseguidos, caluniados pelo amor que obtemos por Jesus Cristo, por crer na salvação, na vida eterna. Existem vários países que já estão colocando fogo no crente, estão matando o povo de Deus, estão obrigando o povo de Deus a adorar estátuas e outros deuses. O meu coração parte por saber que a palavra está se cumprindo e que eu, pastor Roberto de Souza, vim nascer no fim dos tempos, mas para a honra e glória do Senhor, anunciar as boas e novas, a vinda do Senhor. Para isso eu vim ao mundo. Para isso você veio ao mundo. Para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, para dizer que Ele tem a promessa da vida eterna. Você que está do lado de fora, ainda que você veja os fins dos tempos, perseguição sobre os crentes, sobre o povo de Deus,
Eu deixo essa palavra para você hoje. Creia. De que adianta viver nessa terra, ser um homem honrado, privilegiado entre os homens, mas comendo na mão de Satanás? Melhor morrer em Jesus Cristo. É uma questão de fidelidade. Como os discípulos, Pedro morreu de cabeça para baixo, empendurado na cruz, porque ele acreditou na palavra da vida eterna. Ele acreditou que Jesus Nazareno, verdadeiramente, ele é o pão da vida. Deus, ele prova os seus, ele prova o teu povo. Deus, nós somos como uma árvore que somos podados, as galhas são quebradas dia após dia para chegar na rendição, para vivermos sobre essa terra em espírito e em verdade. Para nós crentes sermos provados, passados numa peneira fina, para alcançar a promessa da vida eterna. De que adiantaria toda a riqueza, todo o ouro desta terra e perder a vida eterna, perder a salvação, trair Deus? Se Deus te deu essa terra, se Ele criou as maravilhas, os oceanos, o céu estrelado, o sol, a lua, as estrelas e a imensidão das águas e da terra seca. Se você crê em Deus, e se você crê que Ele é Senhor, e que se tudo isso Ele criou, creia também que Ele pode te dar agora um novo céu e uma nova terra, porque a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência do pecado dos homens. Ele criou todas as coisas, e se Ele criou tudo isto, Ele tem o poder de criar algo maior, mais bonito, aonde não haverá mais morte, nem pranto, nem lágrimas, nem tristeza. Ele pode todas as coisas. Tudo é vaidade. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dessa terra. E o tempo agora é de você se render. É tempo agora de você buscar Deus, de adorar a Deus, não fazendo na terra vontade de homens, mas a vontade de Deus, que criou o céu e a terra, e o seu nome é Deus forte, todo-poderoso, o Criador do céu, da terra e de todo o universo. Ele comanda todas as coisas. Ele diz: eu tenho um compromisso
com aqueles que têm comigo. Eu amo os que me amam. Ama Ele. Busca Ele. Se entrega para Ele. Para. Dá um basta. O seu desespero só é pela vida terrena, material. Você que não tem mais tempo nem sequer de agradecer o alimento que você come. Você que não lembra mais do que Jesus fez por você. Você que abandonou a casa do Deus vivo e se encontra agora na roda dos escarnecedores. Volta para a casa do Pai. O filho pródigo, ele voltou para a casa do Pai. E hoje, agora, ele está te chamando para dar um passo. Você imagina agora toda esta terra sendo destruída, pessoas gritando, fogo caindo do céu, fome, pestes, mortandade, pais contra filhos, filhos contra os pais, reino contra reino, guerra, rumores, terremotos, e você correndo, querendo, somente pensa em construir e em edificar coisas do seu próprio ego, a qual Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada neste lugar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vamos juntos, de mãos dadas, buscar o Deus dos crentes. Vamos juntos, mesmo que fomos perseguidos, humilhados, mas não derrotados, mortos pelos homens e ressuscitado no reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, o Senhor diz para você: agora, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você que não quer, está em condenação e que pensa todos os dias em se render, você que pensa em mudar de vida,
Você que quer ser uma vida agora com Deus, você que quer uma vida agora de santidade, você, meu irmão, que está buscando a Deus, mas não tem força para firmar na presença de Deus. Olhe agora para esse céu e olhe agora para esta terra. A palavra de Deus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 15, está escrito: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus colocou toda a sua criação na prova de amor, a qual é o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento. Nós, a criação de Deus, vamos ter que provar para Deus que nós o amamos sobre todas as coisas terrenas, materiais, a mulherada, a prostituição, a bebedice, as drogas, o crime, a ira. Deus colocou toda a sua criação na prova e enviou um único filho que venceu Satanás, a qual é hoje Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Nazareno. Ele te leva até o Pai. Ele veio para os pecadores, para trazer o arrependimento. Quem te promete a salvação não é eu, não são os pastores, não são os obreiros, não é a igreja. Quem te promete a salvação, para você que acha que já matou alguém, para você que fala, depois de tanto aprontar, virou crente e está se escondendo atrás da Bíblia. Irmão, em verdade, eu vou e te digo, ele está na razão. Você está em condenação, está julgando, está acusando, porque não conhece a Bíblia e não conhece esta palavra que está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará a luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Para isso,
ele veio ao mundo para os pecadores. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem nos promete é Jesus Cristo. E nós acreditamos que éramos pecadores e que agora somos salvos pela misericórdia de Deus. Em vez de você criticar, entra para dentro também. Só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Em outros países estão matando pessoas, fazendo elas adorar outros deuses, a qual não é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra e dos confins da terra, querendo que nós crentes acreditamos em Deus feito pelas mãos dos homens. Um Deus pode criar um homem, mas um homem não tem o poder de criar algo divino. Nenhum homem pode criar um Deus. E Ele nos prometeu a salvação e temos que acreditar nesta promessa de Deus vivo. Palavras escritas, palavras, letras, mas a qual nós vimos e testificamos que são reais. Milhares e milhares de anos a Bíblia foi escrita e não havia terremotos em vários lugares. A terra era tranquila, não havia mortandade, não havia o mal que está hoje sobre a terra. E Ele já havia escrito e dito pela boca dos homens de Deus, dos profetas, e tudo está se cumprindo. Apocalipse, as 7 trombetas já estão às portas. E você quer a salvação? Ou você quer ficar para trás? Ele nos promete a salvação através da rendição, do arrependimento, porque Deus sabia que a terra estava farta de pecadores, e por Ele ser amor, Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Nós, a geração que era pecadores, a qual a Bíblia disse, a geração incrédula, perversa, má e corrupta, que eu jurei por mim mesmo que não vai entrar no meu reino. É forte, mas o amor, a misericórdia dele, a geração está ficando cada vez mais do jeito que Ele nos avisou. O que resta agora, irmão, se render. O que resta agora, somente a rendição.
Ele está esperando você se entregar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela serão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você vê que Deus é amor e também é um fogo consumidor. Deus falou com Abraão e com Ló para que eles saíssem de Sodoma e Gomorra. Abraão, por ser misericordioso, Abraão tentou salvar mais alguém, e Deus falou: se você achar algum justo sobre Sodoma e Gomorra, eu os pouparei. Abraão correu para um lado e para o outro, e não achou ninguém, nem sequer um justo sobre a terra. Assim vai ser o juízo de Deus que está para acontecer. O dia final, Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra e matou toda a raça, todo ser vivente que estava sobre Sodoma e Gomorra. Foram mortos porque eles não amavam a Deus. Eles não tinham amor ao Deus do céu. E esta é a prova do fim do mundo, fim dos tempos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Quem amar a Deus vai passar todas as provas, todas as tribulações e provações, e vai morar com o Rei na cidade santa, a Nova Jerusalém. Deus está esperando a sua rendição. Talvez só falta você. A Bíblia relata e fala que o Senhor pode vir à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao meio-dia, como no abrir e fechar de olhos. Ele vai buscar os seus escolhidos. No quatro cantos dessa terra, Ele vai buscar os seus. Com rigor, com clamor, com trombetas de arcanjo, subirão
os que creram em Deus e não se entregaram as suas forças às mãos dos homens. Preferiram passar pela prova, serem escarnecidos, humilhados, pisoteados e até mesmo mortos, por acreditar que só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Nazareno, Filho de Deus Altíssimo. Nos últimos dias, vão fazer com que os homens, como já estão fazendo em outros países, que dobrem os joelhos sobre gigantescas estátuas. Uma delas, o pastor Roberto viu, e se chama Kim Sung, adorando estátuas de homem e traindo Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por essa prova. O rei fez uma grande estátua, e mandou que todos os presidentes, príncipes, princesas, governadores adorassem a sua estátua de ouro, feita por mão de homens. Sadraque, Mesaque e Abednego, os três irmãos, não ajoelharam. E o rei mandou com que os lançasse numa fornalha de fogo 7 vezes aquecida mais forte. E quando jogaram, o rei Nabucodonosor e toda a província de Babilônia não pôde contemplar com a morte desses 3 homens, pois o fogo não o queimou. Deus é fiel na vida de quem é fiel. Tudo o que Ele quer é que você creia, que você o ame sobre todas as coisas. O nome dele é Senhor. O nome dele é Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele é o meu Deus. Ser fiel até a morte é uma questão de honra, de fidelidade. Fidelidade na presença de Deus. Não traia o Senhor. Não traia. Permaneça de pé. Você que é crente, você que é fiel, Deus vai mostrar o juízo e a justiça sobre toda essa terra. E eles saberão que Ele é Deus e que Ele é o seu Deus. Muitos estão sendo mortos, pisoteados, humilhados, escarnecidos. Serão muitos enjaulados por amor de Jesus Cristo, porque só creram em um Deus e um só Senhor. Perseguirão a muitos. No livro de João, capítulo 17, versículo 1, Jesus falou assim: levantando seus olhos ao céu,
disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna. E todos quanto lhe deste, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem tu enviaste. Pai e Filho. No reino de Deus não tem mãe, somente Pai e Filho. É a promessa de Deus. No livro de Apocalipse, o que ainda vai acontecer, você confirma que é somente o Pai e o Filho que vão julgar a terra, e quem está à espera dos vencedores só tem Pai e Filho. Ele é o único Deus, o único Senhor, somente um, a qual ele enviou a esta terra para salvar o povo, dando autoridade, honra e a promessa da vida eterna. Jesus Nazareno. Está escrito em Apocalipse 21, versículo 22: e nela não vi templo, porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita nem de sol e nem de lua, para que resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Pai e Filho, no reino não tem obra das mãos dos homens. Deus não mandou adorar outro, e muitos vão ser mortos porque não adoraram a outros. Mortos pelos homens, mas vitoriosos na presença de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4: e vi tronos, e se assentaram sobre eles, foi-lhe dado poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa besta
foi uma imagem no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 13. Este demônio criou uma estátua gigantesca, como já estão criando em outros países, pela profecia da palavra, e obrigando a todo o povo a adorar a estátua feita pelos homens, como Nabucodonosor fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. A promessa é matar todos que não adoraram a gigantesca estátua feita pela mão dos homens. No livro de Abacuque, fala que ela é um espírito, que não há um espírito dentro dela, que é mentira, obra de engano, que ensina mentira. No livro de Abacuque. E no livro de Apocalipse, esta estátua, que agora no fim dos tempos, vai obrigar todo o planeta Terra a adorar essa imagem. E vai obrigar o povo a colocar um sinal em suas mãos, na fronte e nas suas testas. E adorar Satanás. Deus proibiu a adoração de outros deuses. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Não farás para ti imagens de escultura, e nem as servirás, nem ajoelhar para elas. Deus vem pedindo, e a dureza do coração do homem, a desobediência, pecando contra Deus. Esta imagem, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, está escrito: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. Pessoas sem saber já andam com roupas com o número 666, sem entendimento, e não sabem que estão dando honra a Satanás. Apocalipse 13:13. Você que nunca leu a Bíblia, você se aprofunda em Apocalipse 13:13, aonde fala que a besta vai se erguer e vai mostrar, obrigar todo homem a adorá-la. E aquele que não adorar vai passar necessidade, fome, pestilências, mas somente aqueles que não creram em Jesus Cristo. Porque antes dessa batalha travada, a Bíblia fala de um arrebatamento, a qual Jesus vai buscar os que creram no seu testemunho, a rendição, a vida eterna.
Jesus não vai deixar passar por isso os seus, os que o amam, os que acreditaram em Jesus Cristo, têm o poder, sobretudo, o Filho de Deus, a qual foi dado toda a honra e toda a glória, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Existem pessoas que falam: eu vou comer bem, eu vou viver bem. O diabo está prometendo, ele vai encher a sua barriga, ele vai arcar com as suas necessidades, vai vir a sua velhice, vai vir a ira de Deus, destruir a terra, e tudo que ele te deu vai ser queimado, destruído, junto com os seus adoradores. E após ter recebido o chip e o sinal nas suas testas e nas suas mãos, não tem mais retorno. No livro de Apocalipse 14, versículo 9 em diante, está escrito: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no seu cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e com enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua estátua. E aquele que recebeu o sinal do seu nome será atormentado. Essa besta, que se chama Satanás, ela foi ter com Jesus, oferecendo também riquezas e honra, mulheres, dinheiro. Essa besta foi ter na tentação com Jesus Cristo, nos 40 dias e noites no deserto. Foi ter com ele e o prometeu riqueza e reinos, porque ele sabe que tudo vai ser destruído. Vãs e falsas glórias. Pouco tempo você vai viver bem, e muito tempo, está escrito, será atormentado por todo sempre no fogo do inferno. Melhor é esperar em Deus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurado os crentes, porque estes são os crentes, os filhos de Deus, que se apartaram de toda iniquidade do homem,
Bem-aventurado você, irmão, que ouviu essa palavra e descobriu agora que esta terra está condenada e que é tempo de buscar o caminho, a verdade e a vida. Deixa Jesus Nazareno tomar conta da sua vida, da sua família, da sua casa. Põe toda a sua família, coloca os teus filhos, sua esposa, para adorar e passar para a religião de crente. Nós, crentes, não adoramos outros deuses, nem adoramos outras entidades, nem fabricamos imagens, porque Deus é contra e nós somos obedientes à palavra de Deus para alcançar a salvação. Haverá um novo céu e uma nova terra. No livro de Apocalipse, capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os seus homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus a limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É hoje. Toma uma atitude para herdar essa terra santa para os que se renderam. Toma uma atitude agora, muda de vida
muda de doutrina e busca a Deus de todo o seu entendimento, desviando-se do mal, desviando-se da iniquidade, dos amigos impuros, ande reto e humilde. Os mansos herdarão a nova terra, a nova Jerusalém. Os que teimam contra a palavra de Deus, Deus já deixou escrito qual é o fim deles. No livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas e não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver e nem ouvir e nem andar, que são as gigantescas estátuas que o homem colocou os inferiores para adorar contra a palavra de Deus. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Em vez de você debater, eu te convido agora, abre a sua Bíblia, independente da sua religião, no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Você vai ver, esta palavra não é minha, ela é do único Deus Todo-Poderoso. Só existe um Deus e só uma lei, e essa lei é para toda a humanidade. Todos que respiram sobre essa terra, é esta a lei do Senhor. Você viu agora que as religiões são diferentes, os hábitos são diferentes, mas que só existe uma lei, e que você me acompanhando, para você alcançar uma vida eterna, você vai ter que virar um crente de verdade, se render, tirar toda a idolatria, toda invenção de homens, para ficar do lado de dentro da cidade santa, a qual está escrito em Apocalipse 22, versículo 14: Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. O reino de Deus não depende só de você querer, depende mais de você
obedecer. Você descobriu agora, tem uma palavra que diz que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Se você se render agora, meu amado e amigo e ouvinte, você vai ver e vai ter direito de entrar na cidade pelas portas do reino de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8, eu te convido agora para você ver o quanto nós crentes tentamos ajudar a humanidade. Nós não estamos aqui para agradar o homem, porque a palavra de Deus que converte, ela irrita o que está no pecado. Mas se ele recebe de bom coração, ele recebe a salvação e a vida eterna, a rendição. No livro, eu creio que você já pegou a sua Bíblia, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Você pode estar até em outro país, ouvindo essa palavra, que é a mesma palavra e só existe uma Bíblia. Você vai abrir e vai ler comigo agora, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Mas vós mesmos fazem injustiça e fazem o dano, isto aos irmãos. Não sabes que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não errem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu não falei, mas eu li. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Foi o que eu li. Se você não gostou, se acerte então com Deus, porque foi Ele que escreveu. Na mesma Bíblia que está escrito na minha, está escrito na sua também. Nós, pastores, ministro do Evangelho, não estamos aqui para agradar, nós estamos aqui para ministrar, porque se a palavra te desagradou, lembra que a palavra não é de pastor, mas é do pastor, dos pastores.
Você que ama Jesus, que fala de Jesus, foi Ele próprio quem escreveu o Novo Testamento. Deus no livro de 1 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim como falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que aprova os nossos corações. Se você não sabia, e agora está sabendo, e se o seu coração está sentindo uma vontade agora de se entregar, é porque você tem direito da salvação. Arrependa-se. E se você está se sentindo incomodado com esta palavra, irmão, entenda, ela é de Deus. Eu somente, boca de Deus, preleitor, estou lendo o que está escrito. Você, o aluno hoje, e talvez amanhã, um professor, a obediência quebra a maldição. A obediência quebra a maldição. E todos aqueles que tentam impedir que o Evangelho do Senhor seja ministrado para a salvação da humanidade, está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus cairá sobre eles até o fim. Todos que tentam parar a palavra da salvação, a ira de Deus vai cair sobre eles. No livro de Hebreus está escrito: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus que protege os seus profetas é Deus, o único. Ninguém toca nos seus ungidos. Ide, vai adiante, continua levando a palavra da salvação, para que os justos se manifestem no meio do pecado e se tornam justos na presença de Deus. Ainda há almas para serem salvas. Você não nasceu bebendo, nem fumando, nem prostituindo, nem preso, nem usando droga. Você nasceu livre para adorar a Deus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um abraço do pastor Roberto de Souza.
Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de parto, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.